Gravação iniciada. Então, iniciando a sessão de julgamento do dia 10 de março, período da manhã, o próximo item da pauta é o item 36. 36 é meu? Isso, eu havia pedido vista de processo. Pois é. Sim, são as filantrópicas, né? Isso. Faço um resumo? Pode fazer um resumo rápido, eu lembro exatamente o que é que eu... Aqui é uma entidade filantrópica que a discussão era o seguinte: ela foi autuada em descumprimento aí dos requisitos de isenção ou imunidade, como tem se dito, né? E aqui especificamente é porque ela foi autuada porque ela não tinha requerido a isenção à época onde a legislação previa o pedido da isenção ao INSS. E a discussão era em relação, mais ou menos, aos efeitos dessa falta desse pedido, até porque ela tinha, na época onde estava em vigor esse dispositivo em que era necessário pedido de isenção ao INSS, ela tinha um SEBAS, e o SEBAS venceu. E posteriormente o SEBAS foi renovado automaticamente, mas já estava em vigor a MP 446, se eu não me engano, é isso. E aí o debate ficou se essa concessão, se essa falta desse pedido, se tinha efeito a partir do momento em que a legislação previu que não precisava do pedido. Se automaticamente ela ficou dispensada do pedido, a diferença para mim entre concessão originária e prorrogação do SEBAS, quais seriam os efeitos. Então, acho que era mais ou menos isso. Eu votei por negar provimento ao recurso. O Dr. Cleberson, à época, também acho que acompanhou. O Dr. Raide votou por dar provimento, se eu não me engano. E aí o Dr. Pinheiro pediu vista. Isso. Pinheiro, pode falar. Tá. E eu deixei a declaração de voto aí na pasta. E, inicialmente, eu vou fazer uma análise da decisão do Supremo naquele tema, no tema de repercussão geral 32, e eu transcrevo o aditamento, o excerto do aditamento do voto do ministro Marco Aurélio em 23/2/2014, onde ele descrevia o que se discutia naquele recurso extraordinário, que era, o Tribunal Local teria aplicado o artigo 55 da Lei 8.212, com base nele fez ver que o recorrente não apresentou o certificado fornecido pelo CNAS, salientou a ausência de elementos probatórios a atestarem preenchimento de todos os pressupostos legais. Em voto, declarei a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei de Diploma, concluindo pela incidência do artigo 14, cujos requisitos foram observados pela recorrente, conforme sentença. Aí o ministro Teori Zavascki entendeu pela constitucionalidade do inciso 2, afirmando que se limita a reger aspecto procedimental necessário ao atendimento das finalidades condicionais da regra de imunidade. Assentou ser exigível, por exemplo, o certificado de entidade. Daí porque desproveu o extraordinário. A conclusão distinta lançada por sua excelência, assim vai o voto. Depois, nos embargos de declaração, a ministra Rosa Weber, ela coloca que a contradição não se limitaria ao campo das teses, não apenas ao campo teórico, mas antes se traduz na incerteza que se espalha para o campo normativo.
e daí deve ser reconhecida a declaração incidental da inconstitucionalidade 55, inclusive da sua redação originária, cabendo ao artigo 14 a reger a espécie. A prevalecer a seu turno o voto condutor das AGIs do ministro Teori Zavascki, deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso 3 e dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 55, acrescidos pela Lei 9.732, permanecendo constitucionalmente rígido o restante do dispositivo, em particular o seu inciso 2, que é objeto dos agentes. Teve a pecha de inconstitucional expressamente afastada conforme o julgamento na redação originária, assim ela vai. A que hora se definir pelo menos qual é a norma incidente à espécie à luz do enquadramento constitucional, se o 14 ou o 55, à exceção do inciso 3 dos parágrafos 3º e 4º acrescidos pela Lei 9.732. Num caso, o SEBAS foi declarado constitucional e no outro foi declarado inconstitucional. Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de, tal como redigida a tese de repercussão geral, aprovada nos autos do RI e tal, sugere-se a inexistência de qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que, na minha leitura, não é o que se deflui do cômputo dos votos proferidos. Diante dessa contradição, a relatora ela adota o voto condutor do ministro Teori Zavascki nas ADIs, para assentar com base nele a nova formulação, a tese de repercussão geral. E aqui eu estou, nesse ponto, tendo em vista a ambiguidade da sua redação, sugiro nova formulação que melhor espelhe com a devida vênia o quanto decidido por este colegiado com base no voto condutor do saudoso ministro Teori Zavascki. Então, ela adotou o voto do ministro Teori Zavascki. Ela vai discorrer sobre a ADI 1802 e ele traz daí a conclusão, que vai tratar tanto das ADIs quanto dos embargos de declaração, que é acolhido em parte, sanando os vícios identificados. Assenta a constitucionalidade de 55.2 na redação original, a fim de evitar ambiguidades, ela confere a nova tese relativa, a nova formulação à tese, que já é conhecida. Assim, ao reformular a tese relativa ao tema 32, com base no voto condutor das ADIs, a ministra Rosa Weber acolheu a tese do ministro Teori Zavascki de haver inconstitucionalidade formal apenas do inciso 3 e dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 55, acrescido da lei, permanecendo rígido sobre o enfoque da constitucionalidade formal o restante dos dispositivos. Sendo incontroverso nos autos do RE 566622 que o recorrente não dispunha de certificado de registro fornecido pelo CNAS, apresentou-se como suficiente ao julgamento no caso concreto, no âmbito dos embargos de declaração, assentar a constitucionalidade do inciso 2 na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5º e pelo artigo tal. Pela adoção do decidido no conjunto das ADIs, estas três últimas apensadas a ADI e tal, com base no voto condutor do ministro Teori. Até certo ponto, considero como corretas as conclusões extraídas pela Procuradoria da Fazenda Nacional ao analisar o julgamento conjunto do recurso extraordinário com as ADIs que depois viraram a DPF, com o escopo de identificação do conteúdo e dos limites de aplicação da tese jurídica de repercussão geral acolhida pelo STF, tal como estampado no item 62 da nota CEI número 17 de 2020, COJUD, CRJ, PGAJUD, PGFN, Ministério da Economia. Então aqui eu transcrevo o item 62. Aplicando-se os fundamentos, se enquadra na matéria meramente procedimental, passível de previsão em lei ordinária, segundo o STF, o reconhecimento da entidade como sendo entidade pública, o 55.1, o estabelecimento de procedimento pelo órgão do CNRS, o 2, na redação original, a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar, a exigência de inscrição na entidade do órgão competente, a determinação de não percepção de remuneração e vantagens de benefício, com o inciso 4 do 55, a exigência de aplicação integral de eventual resultado, o inciso 5, a delimitação do campo semântico, modo beneficente de assistência social, sujeitos a essa regra de reserva legal, consoante artigo, exigências, eles vão fazendo aqui as considerações,
Citei, inclusive, algumas notas aqui. No item 69 da nota, foi proposta a inclusão da matéria na lista de dispensa de contestação e recursos da Procuradoria-Geral, com fulcro no artigo 19 da portaria. Então, aqui, quando eles faziam um resumo, o STJ, no julgamento, ele decidiu, já observação 1, a tese firmada encontra-se em conformidade com o recurso resistido, de modo que todos os incisos do artigo 55, com exceção do 3, foram considerados formalmente constitucionais pelo STF. Esse aqui é o entendimento da nota da PJFM. Essa nota ela foi aprovada pela Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Estratégica de Representação Judicial, encaminhada à Secretaria da Receita Federal. Eu coloquei o link, está disponível lá na página. Consulta ao site do CARF, também na internet, revela as delimitações das matérias julgadas em sede de repercussão geral, conforme notas explicativas, dentre elas constando a referência expressa à nota C17. Eu coloquei aqui nota de rodapé o caminho, inclusive esse caminho que eu coloquei já está desatualizado, porque ele faz referência ao PDF de fevereiro, agora em março já um novo PDF, depois eu vou atualizar esse link aqui na nota de rodapé da página do CARF. Para uma melhor compreensão da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, devemos levar em conta o posteriormente decidido na ADI 4480, em que se postulava a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 13, todos aqui, da Lei 12.101, com a redação dada pela lei tal, mas se reconheceu apenas a inconstitucionalidade formal dos artigos que eu cito aqui. Inconstitucionalidade material do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 12.101 de 2009. O ministro Gilmar Mendes, no voto da 4480, foi acolhido pela maioria, inicialmente discorreu sobre a jurisprudência do STF, com destaque para o julgamento dos embargos de declaração do RRG 566622. Transcrevo. Então, aqui ele coloca que, por ocasião do julgamento, os gozos da imunidade, que eu vou transcrevendo, a tese que foi definida, em síntese, a contradição apontada ali, de toda forma de regulamentação a respeito da imunidade sanitária deve estar prevista em lei complementar os aspectos meramente procedimentais. Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 14 podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é a forma somente exigível para a definição do modo beneficente de autuação das entidades de assistência social, contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. Assim, o tribunal acolheu por maioria a tese lá que eu grifei e negritei aqui, esses destaques são meus. Assim, tendo por premissa o decidido nas ADIs e no RRG, o voto condutor do ministro Gilmar Mendes passa a analisar os dispositivos questionados na Lei 12.101, sendo que em relação ao artigo 29 e 30, ele coloca, quanto ao 29 e seus incisos, e ao 30, reitero que só deverão ser considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no caso o 14 de CTN, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas, eis o teor dos referidos dispositivos. Nesse contexto, entendo que os incisos 1 e 5 do 29 se homologam ao inciso 1 do 14, o 2 do 29 ao 2 do 14, e que podem ser consequências dedutivas do 3 do 14, os incisos 3, 4, 7, 8 do 29. Portanto, não vislumbro alegar inconstitucionalidade formal do 29, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. A mesma conclusão não pode ser dada ao 7 do 29, isso é, uma vez que estabelece prazo de obrigação acessória distinta do disposto CTN. Note-se que os incisos 4 e 5 e que os parágrafos 2º e 6º, todos do artigo 55, guardam razoável correspondência com os incisos 29, para com incisos do artigo 29. Eu coloco aqui uma tabelinha para os senhores. Destaque, a leitura do voto condutor proferido na Lei 4480 corrobora
o entendimento de que, por força da tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, o artigo 55 deve ser compreendido à luz do critério eclético adotado pelo ministro Teori Zavascki, das ADIs convertidas na ADPF. Uma vez que, quando do julgamento conjunto dos embargos de declaração, a Corte adotou tal critério para reformular a tese relativa ao tema 32, mas sem empreender a uma análise casuística dos incisos e parágrafos do 55, à luz dessa reformulação, apenas declarando o inciso 2 expressamente constitucional e o inciso 3 e parágrafos 3º, 4º e 5º expressamente inconstitucionais, restando, por conseguinte, os demais incisos e parágrafos formalmente constitucionais na medida em que não interfiram na definição do modo beneficente de autuação, especificamente no que se refere à instituição de contrapartidas, a serem observadas, não se configurando por óbvio tal interferência quando houver respaldo no artigo 14 do CTN, eu falo de Gilmar Mendes. Não acompanho, portanto, o entendimento de a tese jurídica firmada pelo STF no tema 32 de repercussão geral significar a inconstitucionalidade formal da integralidade do artigo 55 da Lei 8.212, excetuado o inciso 2 da redação que lhe foram dados pelo artigo na medida... Essa tese aqui foi a tese adotada pelo Dr. Raid num processo do mês passado. Essa vista aqui é da sessão de janeiro. Na sessão de fevereiro, o Dr. Raid trouxe essa tese aqui. Eu também pedi vistas daquele processo. Então, eu já estou aqui deixando claro que eu não acompanho o entendimento do Dr. Raid. No caso concreto, o lançamento foi cientificado em 18 de 11 de 2009, quando vigente o artigo 55 da Lei 8.212, envolve contribuições para terceiros relativas ao período de 1 de 2006 a 6 de 2009, sob a motivação de não constar registro formal de pedido de isenção e de não ter a entidade apresentado ato declaratório de isenção. A recorrente sustenta que possuía certificado de utilidade pública federal, ECEBAS, válido para o período de 12 de 5 de 4 a 11 de 5 de 2007, bem como que teria protocolado pedido de renovação a reunir, portanto, os requisitos para imunidade. Não nega ter deixado de requerer a isenção ao INSS, sustentando, contudo, que faria jus à imunidade por preencher os requisitos para tanto. Considero que o requerimento exigido no parágrafo 1º 55 deva ser tido por exigência meramente procedimental, destinada à declaração pelo órgão de fiscalização do atendimento das finalidades constitucionais da regra da imunidade, tendo o ato declaratório decorrente do requerimento de natureza jurídica declaratória. Destarte, a falta do requerimento do parágrafo 1º do artigo 55 e do decorrente ato declaratório autorizava o imediato lançamento das contribuições com o relato do não atendimento ao disposto no parágrafo 1º, cabendo ao autuado o ônus de demonstrar o fato impeditivo ao lançamento, ou seja, de ser imune no período objeto do lançamento, uma vez que não apresentou o requerimento e, por conseguinte, não dispunha de ato declaratório. O ato declaratório decorrente do requerimento em questão deve ser tido como de natureza jurídica declaratória em relação à imunidade, a significar possuir o condão de pré-constituir prova da imunidade a favor do contribuinte e impedir o imediato lançamento das contribuições ao tempo de vigência de 55, havendo a partir da data do protocolo do requerimento, marco veiculado no parágrafo 2º do artigo 208 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, a necessidade da emissão do chamado ato cancelatório da isenção, para a fiscalização poder empreender um lançamento de ofício juridicamente válido. O parágrafo 4º do artigo 55, que é aquele que fala do cancelamento, foi declarado inconstitucional. Então, acho que é interessante aqui. 55. Tá fácil. Ele falava, o Instituto INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto neste artigo. Ele falava em cancelamento. Esse dispositivo ele foi declarado inconstitucional na ADI-ADPF
2028, sendo que sua eficácia estava suspensa desde o deferimento de liminar na ADI. Se não me engano, essa liminar é lá de 99. Nesse contexto, o cancelamento de isenção previsto no regulamento da Previdência Social retirava esse fundamento de validade da redação original do 55. Não pode ser do parágrafo 4º, ao tempo aqui, né, desse processo. Perdi. Tinha o condão de cancelar a imunidade, limitando-se a cancelar o anterior ato declaratório, e que, a rigor, nada constituíra, pois o requerimento previsto no parágrafo 1º deve ser compreendido como exigência meramente procedimental destinada à declaração pelo órgão de fiscalização do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, a pré-constituir prova a favor da entidade e impedir imediato lançamento. O entendimento em tela não toma o requerimento como um requisito material ao gozo da imunidade, a observar, portanto, as balizas fixadas na tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, em face das quais deve ser compreendido o artigo 55, parágrafo 1º. No caso concreto, não consta requerimento nos registros da autoridade lançadora, e nem a autuada apresentou ato declaratório de isenção. Logo, foi efetuado o lançamento com base em tal constatação, cabendo à entidade comprovar o fato impeditivo ao lançamento consistente na imunidade. Apesar de sustentar atender aos requisitos para o gozo da imunidade, a entidade não comprovou nos laudos, em relação ao pedido objeto de lançamento, o atendimento disposto no inciso 5 e no parágrafo 6º, ambos do artigo 55 da Lei 8.212, e ambos lastreados no artigo 14. Logo, para o período de vigência do artigo 55, o lançamento é válido e deve ser mantido. Para os fatos geradores ocorridos no período de 10/11 de 2008 a 11/2 de 2009, a matéria foi regida pela MP 446, sendo retirada do ordenamento jurídico a previsão de requerimento exigível novamente a partir de 12/2 de 2009, com o retorno da vigência do artigo 55 da Lei 8.212. O recurso extraordinário, RG 566622, que é o tema de repercussão geral 32, e as ADIs e ADPFs, bem como a ADI 448, não tratam da MP 446, de 2008. A fiscalização também para os fatos geradores ocorridos no período de 10/11 de 2008 a 11/2 de 99, motivou o lançamento na ausência de requerimento e de não apresentação de ato declaratório. Só que ela tem um pressuposto lógico implícito quando aponta isso. E foi esse pressuposto que o Dr. Rodrigo, no voto dele, explorou para manter o lançamento. Então, a recorrente sustentou cumprir os requisitos da imunidade, destacando ter obtido a renovação do SEBAS para o período do 12/5/2004 a 11/5/2007. O conselheiro relator acrescenta que o CNAS publicou a resolução 7 de 2009, 3 de fevereiro de 2009, renovando o SEBAS, da autuada de 6/9 de 2007 a 5/9 de 2010. No que toca ao período de vigência da MP, o anterior requerimento pendente ou o ato declaratório de isenção já emitido ou emitido a partir do requerimento anterior pendente ganham relevância no raciocínio que fez o relator. Em razão da MP 446, não exigir requerimento, mas definir em seu artigo 30 que o direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data de sua certificação pela autoridade competente, desde que atendidas as disposições da seção 1 deste capítulo, e que equiparar expressamente a essa certificação a concessão originária do SEBAS, havendo pedido pendente quando do advento da MP 446, mas não equiparou, mas não renovação do SEBAS,
no texto legal, não há expressa equiparação. Então, essa equiparação seria apenas para certificação, haveria certificação originária pelo Ministério e a certificação originária pelo CNAS, mas não a renovação pelo CNAS, dependendo esta de um anterior requerimento de isenção pendente ao anterior ato declaratório de isenção, segundo o raciocínio do conselheiro relator, a partir da interpretação dos artigos 30, 36, 37 e 40 da MP. Então, a interpretação desses artigos é que gera aquela diferenciação. Certificação originária por Ministério, da certificação conta isenção, ou imunidade. Certificação pendente pelo CNAS, equiparada. E não haveria uma equiparação expressa na lei para renovação de certificação pelo pendente e pelo CNAS. Então, para essa, seria relevante um requerimento para o INSS para o período anterior pendente ou um ato declaratório. Esse é o raciocínio do voto, se eu captei bem, do voto do conselheiro relator. Eu queria entender isso aí melhor, só um minutinho, só para entender que isso aí causou confusão desde janeiro. A certificação originária seria do novo órgão, seria o Ministério da Economia? A certificação originária dos ministérios, não do CNAS. Não do CNAS. É o que fala o artigo 30. Da MP 466. Da MP 446. Que faz, que tem o mesmo, que tem uma relação bem semelhante à do artigo 31 da Lei 2.101. Se a senhora comparar os dois artigos, né? Então, o SEBAS não seria uma certificação originária, porque era uma certificação que já vinha aí. Ele já tinha uma certificação e pediu, no caso concreto, a renovação. Havia um pedido de renovação pendente. Certo, que foi aprovado quando a MP 466 e 446 entrou em vigor. Exato. A lei, ela tem o artigo 30, a MP, ela tem o artigo 30. E em relação a a pedidos de SEBAS originário, pendentes, ela faz equiparação expressa a esse pedido originário para Ministério. Ele equipara? Tem os mesmos efeitos, ou seja, demarcar a data do início da isenção. A partir do certificado, conta. Pois é, mas a originária é a concedida pelos ministérios. Educação, né? Isso. A originária é concedida pelos ministérios, mas também existe originária concedida pelo CNAS. Separe a originária concedida pela CNAS para diferenciar da renovação. Ok. Renovação e originária são duas categorias que são criadas para diferenciar estas duas situações. Entendi. A originária era depois da MP, quando os pedidos de acordo com a atividade e fim da entidade beneficente, filantrópica, teria que ir. Se fosse de educação, tinha que ir para o MEC, se fosse de assistência social, para o Mas fala também em originária para o primeiro pedido em face do CNAS. Lá atrás, anterior à MP. Para diferenciar da renovação ao CNAS. Então, aí isso pode gerar confusão muitas vezes. É isso que eu estava realmente confusa. Mas você falou que o que equipara ao quê? Um desses artigos aqui, eu não me recordo qual, agora de cabeça, teria que ver. Até posso depois colocar em notas de rodapé os textos deles, para ficar mais claro. Ele diz o seguinte, que tem o mesmo efeito da certificação originária por Ministério, o pedido pendente para o CNAS. Entendi. O pedido de certificação. Dá um jeitinho aí, né? Dá um CNAS. Tem uma equiparação expressa de efeitos. Mas não existe nenhum artigo fazendo essa equiparação para o pedido de renovação. Ora, pode-se raciocinar. Se vale para a originária, quanto mais valeria para uma renovação. Mas não foi esse o raciocínio feito pelo relator. Não era esse o raciocínio feito pela autoridade lançadora nos manuais lá, nos manuais de fiscalização. O raciocínio era no sentido de fazer essa diferenciação. Tá? Só que tem um problema.
essa diferenciação, esse raciocínio, ele pressupõe que o legislador ordinário ele pode estabelecer um termo inicial para o exercício do direito à imunidade. E essa questão ela é relativa a limites da garantia constitucional. Por isso que o Gilmar Mendes, no voto dele, ele considera o 31 da 12.101 inconstitucional. Então, se eu tenho que optar por uma interpretação, que é a interpretação do conselheiro relator, no sentido de que a falta de algo expresso na lei não traria para essa situação ou de equiparação, ou uma outra que toma por pressuposto essa questão do direito de imitação ao direito garantido, se são duas interpretações, se eu tenho a possibilidade de interpretar, eu vou interpretar conforme a Constituição. Ainda que eu não declare inconstitucionalidade, né, da MP 449, eu estou dentro de um limite, 446, vício de falar 449, ainda que eu não declare da 446, eu estou dentro de uma questão de interpretação, simplesmente, do texto legal. Eu entendo que, até pela própria letra da lei, se a letra da lei me assegura no original, como é que ela não pode me assegurar também para a renovação? Está trazendo os mesmos efeitos da renovação, não inova a renovação, ela simplesmente traz a continuidade. Então, nesse contexto, e também tem mais uma questão. Tá, onde é que eu estava aqui? Vamos voltar. Logo, em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 10/11/2008 a 11/2/2009, período abrangido pela MP 446, não sustenta o lançamento sob o fundamento de não se detectar registro de requerimentos de isenção e de não ter autuada exibido o ato declaratório de isenção, tendo como premissa implícita o gozo da isenção e dar apenas por certificação originária pelos ministérios ou deferimento de certificação pendente do SEBAS, e não mediante deferimento da renovação pendente do SEBAS. Isso porque, nesse entendimento, em última análise, atribuiria ao requerimento ultratividade. E tem mais um problema. Além de ter essa premissa, eu estaria que, quando eu faço essa exigência do requerimento de período anterior ser válido aqui, quando eu faço essa exigência dele ter um ato declaratório para período anterior, eu estou tornando ultrativo o parágrafo 1º do artigo 55. Então, esse é o principal argumento, até mais do que o argumento anterior, dessa questão de interpretação da MP. O problema é que se está dando ultratividade ao parágrafo 1º do 55 e, principalmente, atribuiria ao dispositivo legal a natureza de um requisito material para o gozo da imunidade. Nesse caso concreto, desses 3 processos do Rodrigo, dessa entidade, o fiscal só baseou na falta de requerimento, né? Isso. O lançamento. Isso. Tá, só para afirmar que eu entendi. Ok. O doutor Rodrigo até pode confirmar, mas essa foi a leitura que eu fiz do processo. Tá? Que não teria outra motivação. Só que isso tem lógica em face do parágrafo 1º e para o período de vigência dele. Para o período de vigência da MP 449, quando eu faço aquele raciocínio da isenção, além da premissa implícita, eu tenho que trazer a vigência do parágrafo 1º de 55 para período de vigência da MP 449. Por isso que eu falo em ultratividade. E isso ofende o tema 32 de repercussão geral, no meu entender. Porque no final das contas, em última análise, ele vai estar fazendo aqui um requisito de natureza material. E o parágrafo 1º ele só pode ser compreendido como uma exigência procedimental. Ele é uma exigência procedimental e não algo de um fundo material que possa impedir de plano o gozo da imunidade. Por isso que eu até raciocínio
o meu raciocínio no sentido de que o ato declaratório, bem verdade, ele só declara, ele não constitui nada. Ele não gera a isenção, porque não há uma isenção, há uma imunidade. Então ele declara, pré-constitui prova e impede o lançamento. Alguém caiu. Matheus caiu. Espera um minutinho, agora um minutinho. Pode continuar. Ele impede o lançamento de plano. Então, o parágrafo primeiro, ele é procedimental. Ele serve simplesmente para balizar se é possível um lançamento de plano ou não. Né? Se há um ato declaratório, com base no parágrafo primeiro ele tem que ser desconstituído, com cancelamento, também declaratório em relação à isenção, mas ele cancela a declaração inicial, que fazia aquela pré-prova constituída. Então, se há ato declaratório, não se pode simplesmente motivar como foi feita a motivação aqui. E aqui não há ato declaratório, então lança de plano, e quem tem que provar o fato impeditivo da imunidade é o contribuinte. Daí ele que tem que mostrar que ele preenche todos os requisitos. Doutor Pinheiro. A imunidade, requisitos que vão estar... pois não. Não, desculpa, é só porque eu estava tentando falar aqui, mas estava com um problema no áudio. Mas, para não atrapalhar seu raciocínio, eu complemento em seguida. Tá, então eu posso prosseguir? Pode prosseguir. Tá. Então, eu adotei essa questão. Então, em última análise, teria outra atividade do parágrafo 1º, atribuir-se sua natureza de requisito material, ao ofender a tese jurídica fixada no tema 32 de repercussão geral. Em relação às demais alegações da recorrente, acompanha o relator, agregando apenas que a análise para uma eventual aplicação de penalidade mais benéfica, de medida da Lei MP 449, e convertida na Lei 11.941 de 2009, deve ser empreendida no momento do pagamento do parcelamento do débito da empresa e dos termos da portaria conjunta 14, lá de 2009. E suposto voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período da MP 446, que é de 10 de 11 de 2008 a 11 de 2 de 2009. E para, se mais benéfico ao sujeito passivo, determinar recálculo da multa em conformidade com a portaria conjunta. Pode falar, Matheus. Obrigada, Pinheiro. Excelente. Então, o raciocínio do Dr. Pinheiro, ele interpreta bem a Constituição do Supremo, né, a decisão do Supremo. O que aconteceu? O Supremo não declarou necessariamente a inconstitucionalidade dos SEBAS, mas sim dos requisitos para a concessão dos SEBAS. Para que haja imunidade... O senhor me permite? Sim, lógico. Esse ponto não é pendente o embargos, né? Há um embargos aí sobre essa questão do inciso 2. Então, nesse ponto, mas já foi rejeitado na 12, não transitou em julgado. Mas na 12.101 já foi rejeitado os embargos. Isso na 12.101, mas em relação ao artigo 55, ao inciso 2, ainda tem embargos pendentes do próprio RRG. Mas o cenário atual é esse. Certo. Então, para a concessão da imunidade, a entidade ela tem que preencher os requisitos. E quais os requisitos? Do artigo 14 do CTN. São inconstitucionais todos aqueles requisitos criados para concessão, para o reconhecimento da imunidade, que não tenham respaldo no artigo 14. A Lei 8.212 ela só pode prever requisitos que encontrem respaldo no artigo 14 do CTN. Por quê? Porque o artigo 14 do CTN, está previsto uma lei complementar, os requisitos para o grosso de fruição de imunidade devem estar previstos em lei complementar. Me parece que esse é o raciocínio também que seguiu aqui na análise do Dr. Pinheiro. Eu tenho uma ressalva apenas aqui, trazendo o entendimento do Supremo a este caso aqui em concreto, porque o motivo da acusação fiscal foi apenas o quê? A ausência do requerimento de concessão dos SEBAS. O SEBAS, ele não é inconstitucional. O que é inconstitucional, digamos, nessa discussão, são os requisitos para a concessão do SEBAS. A motivação fiscal aqui é a ausência de requerimento para a concessão
do SEBAS neste período aqui. Nesse primeiro período. E o ato declaratório. Parágrafo primeiro. É o requisito parágrafo primeiro. Exatamente. Não é para a concessão de SEBAS, para o reconhecimento da isenção. Para o reconhecimento da isenção. Tá. Porque a concessão de SEBAS é no CNAS. Esse parágrafo primeiro é requerer no INSS à época. É o requerimento para a concessão da isenção. Não há essa previsão no artigo 14. A minha dúvida é o seguinte: se essa mera ausência desse requerimento para o reconhecimento da imunidade, porque a imunidade basta que se preencha os requisitos do artigo 14, ela é suficiente para transferir ao contribuinte o ônus de comprovar que ele preenche os requisitos do artigo 14. Logicamente, esse não era o pensamento à época, mas o raciocínio aqui do voto é no sentido de que, uma vez que a autoridade fiscal comprovou e alega que não foi feito o requerimento para o reconhecimento da imunidade, caberia ao contribuinte provar que preenche os requisitos. E quais requisitos? Atualmente, na jurisprudência do Supremo, seria o artigo 14. Mas a minha questão basta essa ausência de requerimento para o reconhecimento da imunidade para transferir toda essa carga de ônus probatório para o contribuinte? É suficiente alegar que não houve o requerimento para falar que a fiscalização, na verdade, ela está trazendo aqui um fato impeditivo, e aí deveria o contribuinte apresentar um fato constitutivo do seu direito? Ou a fiscalização deveria, logicamente que é uma situação difícil aqui à época, esse não era o entendimento, mas ela deveria demonstrar que o contribuinte não teria preenchido quaisquer dos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário. Essa é a reflexão que eu trago. Mas, Matheus, como você mesmo disse, a época da fiscalização não ia fazer isso, porque isso nem se questionava na época. Se a entidade não tinha o ato de concessivo, não ia ser. O que eu entendo? Cabe, querendo ou não, o controle dessa imunidade. Senão, da noite para o dia, um tanto de gente vai falar: eu sou imune e vou me enquadrar na lei. E eu não vejo o requerimento do INSS como descumprimento do artigo 14, não. Para mim, é um requisito formal de controle, onde o órgão fiscalizador iria verificar efetivamente se a entidade cumpria os requisitos e tal. Esse controle que antes era feito pelo INSS, agora passou para os ministérios, onde para a certificação originária vai verificar isso. Se preenche os requisitos, ela vai ser certificada e vai poder ter alguma isenção. Houve só uma transferência de quem faz esse controle. Então, eu não vejo isso como a não cumprimento do artigo 14, não. O problema é o seguinte: desse raciocínio, eu não discordo dele, mas eu não posso dar relevância ao requerimento a ponto de transformar ele num critério material. O requerimento, ele só faz... Eu digo que o requerimento ele é benéfico ao contribuinte, porque ele vai pré-constituir uma prova a favor dele. O próprio órgão de fiscalização vai atesta no ato declaratório que ele preenche materialmente os requisitos. Então, ele não pode lançar, a não ser que desconstitua isso. Na atual situação, o que acontece? Já se lança de plano, a fiscalização já pode lançar de plano, e nessa época ele só poderia lançar de plano se não houvesse requerimento ao INSS. É diferente do requerimento para o CNAS. O requerimento do CNAS é outra hipótese. O requerimento aqui que eu falo é do parágrafo 1º, que é para o INSS. Se houve esse requerimento e o deferimento do ato declaratório retroage até essa data, primeiro tem que cancelar para poder a fiscalização lançar. Senão ela não pode agir. O lançamento não é válido. Agora, se não há nada disso, ela pode lançar simplesmente de plano e cabe ao contribuinte fazer a prova de que ela é imune. Isso é um fato impositivo, no meu entender. Eu acho que é razoável este entendimento. Nós, inclusive, já decidimos em processos anteriores do Dr. Rodrigo, pelo sentido do parágrafo 1º, se manter mesmo após a decisão do Supremo. E embutido neste raciocínio, à época estava que se tratava de requisito procedimental.
né? E a minha leitura do parágrafo 1º, como eu até deixo bem claro, respeita a natureza procedimental do parágrafo 1º do artigo 55. E eu entendo que, quando se traz o parágrafo 1º do artigo 55 como para o período da MP 446, a coisa muda de figura. Aí ele vai estar se transformando num requisito material, ele não pode. Por isso que eu cancelo nesse período. Minha questão é entender a motivação fiscal e qual seria o ônus exigível do contribuinte com a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou para esses casos. É lógico que o procedimento anterior ele era diferente, mas eu preciso trazer essa realidade que foi considerada pelo Supremo para entender se essa distribuição aqui ela é correta, porque não há o requerimento, certo? Mas eu posso dizer que isso é suficiente para que o contribuinte tenha que comprovar aqui que ele preenche os requisitos do artigo 14. Ele alegou desde o princípio, nesse processo, desde o processo, ele alega que preenche todos os requisitos da imunidade. O próprio contribuinte traz dessa alegação. Então, eu estou dizendo aqui que ele não se desincumbiu do ônus da própria alegação que ele trouxe desde a impugnação. Ele vai bater, ele se foca no SEBAS. Só que veja que a própria fiscalização nem tratou do SEBAS, e que ele estava muito impactado com essa questão do SEBAS, porque ele tinha esse problema da renovação dele. Né? Então, o contribuinte, quando ele fala que gozava da imunidade, que preenchia os requisitos legais, ele se enfoca no desenvolvimento do argumento dele nesse ponto. Mas ele se esquece que quando ele diz que preenchia os requisitos legais para a imunidade, ele tem que falar também, trazer prova do inciso 5, que ele tem que trazer também do parágrafo 6º, e que são estes que eu me pego aqui para decidir desfavoravelmente em relação ao período de vigência do artigo 55. Isso, esse detalhe que me parece que é relevante para essa situação, né, que ele não faz prova aqui da imunidade, embora ele alegue que preenche os requisitos do artigo 14. A minha reflexão é apenas uma questão anterior, né? Se eu posso exigir... Fala em artigo 14, é que eu não me recordo. Deixa eu ver. Se nesse caso específico ele alegava, o doutor Rodrigo pode até me ajudar. Ele alega que ele é imune. Eu já vi tantos processos aqui que eu já não sei se nesse caso concreto ele alegou especificamente isso. Porque essa questão de não comprovar os requisitos da imunidade ela é relevante. A minha questão é se eu posso exigir ele. Só, doutor Matheus, a dúvida que eu tenho, na verdade, a interpretação do senhor é o seguinte: por exemplo, se o Supremo tivesse decidido que é inconstitucional o SEBAS, só o SEBAS, aí sim eu diria que, por decorrência, também o pedido, que é quer dizer, o SEBAS seria uma exigência maior, para do meu ponto de vista. Quer dizer, um impeditivo maior ainda da frição aí da imunidade, da isenção. Então, se o Supremo tivesse declarado a inconstitucionalidade do SEBAS, por consequência, para mim, o pedido também seria. O que me parece é que, como foi adotado, é o seguinte: já que ele manteve o SEBAS, por que não manter a isenção, já que é um pedido, já que é tão mais simples esse pedido, muito menos impeditivo, muito menos próximo a um novo critério material do que o SEBAS. Essa é a dificuldade que eu tenho. Assim, porque se for sempre necessário comprovar, se for necessário comprovar que ele não atende os requisitos lá do CTN, também para o SEBAS seria necessário, mesmo ele tendo SEBAS, sempre vai ser necessário, tendo pedido, não tendo pedido, tendo SEBAS, não tendo SEBAS, essa é a dificuldade que eu tenho. A entidade ela é imune quando ela preenche os requisitos do artigo 14. Preenchendo os requisitos do artigo 14, a entidade é imune. Se a Lei 8.212 trouxe outros requisitos que não são procedimentais, esses requisitos são inconstitucionais. Aplicar tantos por cento na receita disso, ou então
proibir transferência disso ou aquilo, esses requisitos eles não podem estar na Lei 8.212, eles têm que estar em lei complementar, e a única lei complementar que existe é o artigo 14 do CTN. O SEBAS... A ferro e fogo não tem nenhuma, né? A ferro e fogo não tem, só porque Sim. nós falamos de contribuição social e não de impostos, mas é um entendimento. Ok, vamos lá, concordo. Até o SEBAS, ele é um requisito meramente procedimental, no artigo 55, inciso 2º, foi mantido. Né? O que, na verdade, caiu foram os requisitos exigidos, requisitos que não são requisitos meramente procedimentais para a concessão do SEBAS. Então, hoje, para a entidade ser imune, ela tem que preencher os requisitos do artigo 14. Agora, há algumas situações, e aí depende do caso concreto, que a ausência de um requisito procedimental, meramente, né, se ela ganhar tamanha relevância, ela, na verdade, você acaba transformando aquele requisito procedimental em um requisito material. Veja bem, se a entidade ela preenche todos os requisitos do artigo 14, não há dúvidas, não há nenhum desvio, a entidade regular, contabilidade regular, mantém integralmente, e ela não faz um simples requerimento, a partir do momento que eu atribuo esse requerimento uma relevância para além de um aspecto procedimental, ele acaba ganhando uma relevância material. Então, mas isso não está solucionado pela decisão do Supremo, porque vão ser discussões de casos concretos. E aí eu acho que é a sua dúvida. É porque esse pedido me parece muito mais procedimental do que o próprio SEBAS, ou seja, é só protocolar. Veja. O SEBAS é assim, aí sim, para mim, seria mais impeditivo, seria mais próximo do novo requisito do que esse pedido ao INSS. Essa é a minha questão. Só que eu não posso criar uma relevância para um pedido, transformá-lo num critério material, porque o que importa é se a entidade respeita o artigo 14. Sim, doutor Matheus, nesse meu raciocínio, se o contribuinte comprovasse todos os que se amolda aos termos do artigo 8.000, aos termos da lei 8.291, o que ele quer dizer com isso aqui? Ele fala aqui na impugnação dele que ele é imune porque possui o certificado, transcreve os termos da lei 8.291 em verbis. Daí, quando ele transcreve os termos da lei 8.291, é o artigo 55 da 8.212. Tá? Então, quando ele fala em lei 8.291, ele quer falar o artigo 55 que ele está transcrevendo aqui. E daí ele vem falar, a atividade econômica principal da entidade impugnante é a Associação de Defesa dos Direitos, como a entidade se almoda aos exatos dos termos e em nenhum momento condiciona a isenção, qualquer registro a pedido junto a esta secretaria. Ele mesmo está falando que ele está atendendo aos requisitos da lei. Se ele fizesse prova de que atende a todos os requisitos, o parágrafo 1º, esse fato aqui, não poderia ser impeditivo ao reconhecimento da imunidade, porque ele é apenas procedimental. Só que aqui ele não trouxe essa prova. Isso, eu acho que esse é o ponto relevante. Ele já se propõe a fazer esta prova, nesse trechinho que eu li. Só que, sim, ao desenvolver, ele bate no certificado. Sim, eu concordo com... Assim, eu concordo 90% do seu raciocínio. A única parte que eu ainda não me convenci... Está firme. Está firme. A única parte que eu não me convenci é se de fato seria o ônus dele. Porque bastaria a fiscalização falar que ele não fez o requerimento para que ele demonstre a imunidade, né? Fica a reflexão. Mas me parece que, embora seja, digamos, não desproporcional, mas é o tratamento que a legislação à época trazia. A última decisão da STF, no primeiro inciso, quando ele fala da Constituição, acho que 55, ele diz assim: aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária.
Somente exigível é complementar a definição do modo beneficente de atuação das entidades, tal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartida. Então, para mim, requerimento é um aspecto procedimental, não tem, aí não tem contrapartida. Eu não tenho dúvida de que o requerimento é um aspecto procedimental. A questão e isso o Supremo não tratou do caso concreto, que há situações em que ele vai preencher todos os requisitos materiais e vai faltar um requisito procedimental. Se eu der a relevância desse requisito procedimental a ponto de afastar toda a imunidade, na verdade eu estou transformando um requisito procedimental em um requisito material. Mas a exigência, as exigências de aspectos meramente procedimentais em lei ordinária, e esse requerimento aqui acaba sendo uma exigência procedimental, eu não tenho dúvida, né? Então eu concordo com o doutor Pinheiro de que se ele preenchesse aqui os requisitos, mas ele não demonstrou isso, o contribuinte ele não demonstra aqui no caso concreto em que ele preenche os requisitos da imunidade, né? Deveria ser aqui do artigo 14 do CTM. Se ele demonstrasse isso, ok, é imune. Mas esse é o ônus dele, uma vez que demonstrado que ele não trouxe o requerimento, só essa parte aqui que eu fiquei de reflexão e acho que o debate é interessante a esse respeito. Ademais, eu acho assim, eu acho que não cabe a gente falar que esse parágrafo primeiro é inconstitucional. Eu acho que diante de toda a interpretação até aqui, para mim ele não foi declarado inconstitucional. Então aqui no caso eu não vou declarar. Não, mas não é declarado inconstitucional. Não, eu estou interpretando. É questão de ônus da prova aqui, é de ônus da prova. O que eu estou dizendo é que eu entendo ele como um requisito formal e ele não foi declarado inconstitucional. Então, na pior das hipóteses, não vai ser euzinho aqui que vou declarar. Deixa a coisa render e mais para frente o PGFN resolve, entendeu? Essa é a minha opinião. Não sou eu que vou tomar a decisão aqui. Não, eu não PGFN, os embargos que estão pendentes de julgamento não foram da PGFN não, né? Foi do contribuinte, né? Mas um detalhe. Agora as decisões. Há um detalhe. A nota 6, ela não é expressa nos desdobramentos em relação ao parágrafo 1º. Mas nas observações que ela faz para colocar na lista, ela expressa que a inconstitucionalidade seria apenas do inciso 3, parágrafos 4º, 5º e 6º, salvo engano. Agora eu não lembro exatamente quais parágrafos. Mas eu tenho aqui para cima, que eu transcrevi. Parágrafo... Mas existe um ponto que é o seguinte, o Supremo já declarou... parágrafos. Olha que interessante, com exceção do inciso 3. Na observação eles não falam dos parágrafos. O Supremo ele já declarou inconstitucionalidade de artigos e alguns incisos. Né? Não, no parágrafo sim. Isso, ele deixou... lá para cima, que foram os mesmos da liminar. Além disso, ele deixou uma orientação, né, expressa nesse sentido, né, de que os requisitos procedimentais, ok, podem ser por lei ordinária, os requisitos materiais têm que ser por lei complementar. Então, o alcance da decisão do Supremo não é para apenas daqueles artigos que estão lá pontuados, né, isso vai depender também da análise do caso concreto, que o Supremo, como Tribunal Constitucional, não consegue, né, abarcar todas as situações. Mas, aqui, então, eu estou concordando com o raciocínio do Dr. Pinheiro, né, porque... De fato, não é o SEBAS que é declarado ou não inconstitucional, mas sim os requisitos para sua concessão. Né? Ele não trouxe prova aqui da imunidade. Né? O contribuinte ele não traz prova de que ele preencheu os requisitos da imunidade. Porque se ele trouxesse essa prova, né, logicamente que é um processo antigo. Né? Essa decisão do Supremo... Mas é interessante que ele mesmo se propõe isso na impugnação. Ele fala que está cumprindo os requisitos, ele vai discorrer de alguns e acaba não falando de outros que são relevantes, mas ele mesmo se propõe a isso na impugnação. Isso, e no recurso... Sim, sim. Não, e no recurso ele vai atacar frontalmente ao SEBAS, mas toda a questão é devolvida, né? Então teria que se analisar o todo. Okay. Isso. E para o período de 10/11 de 2008 a 11/2 de 2009, né, com a outra atividade do certificado,
e também, uma vez em que há esse certificado, aí eu acho que já seria o ônus de fato da fiscalização demonstrar que ele não preenche os requisitos, e os requisitos deveriam ser do artigo 14 do CTN, uma vez que já há a outra atividade aqui da certificação para esse período. Vamos fazer, como está ausente tanto o Cleberson quanto o André, né, que estavam compondo, para não falar que o Cleberson já votou, eu não sei como é que eu faria nesse caso. Eu já tinha um conselheiro que não faz parte mais do CARF. Se eu mantenho o voto dele, que acompanhou o Rodrigo, ele não está aqui mais, depois dessa toda nova discussão nossa. E ele não está sendo substituído por ninguém. Então, eu vou preferir deixar o voto do Cleberson à parte, como se não existisse, porque todo mundo se reserva o direito de alterar o voto, né, com a nova decisão. Até o Rodrigo pode alterar o voto dele. Um novo julgamento. Um novo julgamento, eu entendo dessa forma, né. Então, Rodrigo, você mantém seu voto? Eu vou manter, pois foi com mais calmo a declaração do Dr. Pinheiro, eu só fiquei na dúvida em relação a se eu falo aqui em recálculo da multa. Eu acho que eu fiz uma observação lá que a fiscalização, a decisão de piso, ela fala em aplicação mais benéfica. Ela já fala, então, não, mas ela fala mais benéfica naquele momento, né? Porque a multa antiga de mora, ela vai aumentando. Então, a aplicação mais benéfica lá foi da multa de mora ou foi da multa de 75% que eu lhe pergunto? Não, eles Pois a multa de eu não me mora, lembro. ela continua aumentando. Sim, mas não cabe fazer comparativo naquele momento. Ela deu a aplicação mais o que eu quero dizer é o seguinte, se naquele momento eles fizeram um comparativo lá e disseram que é mais benéfica e foi mantido a multa de mora. Então permanece a multa de mora e permanece a questão de que esse comparativo tem que ser feito ao final, como fala a portaria, não é no momento da decisão da DRJ. certo. Tá? Por isso que eu questiono o doutor Rodrigo. Naquela decisão, pelo que eu entendi da decisão, pelo que eu me recordo, eles fizeram o comparativo naquele momento. Eles não aplicaram a portaria. Na época do lançamento. Agora Foi pior, eles fizeram o comparativo da época do lançamento ainda. Então a multa de mora ela vai aumentando. Então tá certo. Deixa eu só conferir aqui o que foi lançado. Está com 24% a multa. Então, se for o comparativo da data do lançamento, né, tem que refazer o recálculo ao final, como eu coloco aqui de acordo com a portaria. Eu só quero confirmar o que diz exatamente os termos do acórdão da DRJ. Quero localizar aqui a página 262. Não, então, assim, no lançamento eu já fiz comparativo. Se isso aqui eu teria que... O lançamento já foi com comparativo. Então, o lançamento já foi por comparativo e concluiu pela aplicação da multa de 24% de mora. Entendi, mas aí o que acontece? O novo comparativo, se o lançamento já foi na vigência do MP 499, a gente não tem que mexer mais. 449. A gente não tem que mexer mais. DRF, na hora de executar o acordo, ela executa. isso que aí eu fiquei na dúvida. Não, eu botei para negar provimento. já lançou na vigência. O lançamento já é posterior à vigência. Não tem o que falar mais. Eu sempre coloquei, mas tudo bem. Não, o lançamento já foi. Eu só vou colocar uma observação no voto dele. Pode ser, mas não como conclusão, né? Sim, Muito não bem. como conclusão. O Rodrigo nega, ok? Eu só quero fazer um questionamento ao doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, então no seu raciocínio, o senhor entende que não há uma questão de ultratividade do artigo, parágrafo 1º do artigo 55, e nem que não se estaria aplicando um requisito material em período posterior por força dessa ultratividade. Ele não tinha, ele tinha um automático lá da MP e ficou por uma entidade incompetente ali.
Não era mais. Então, o senhor entende que não está descumprindo a tese do tema 32. A tese fixada lá no tema 32 que nos vincula. Então, o seu raciocínio vai nessa linha, só para deixar claro. Eu vou depois ver com mais calma, mas nesse momento, sim. Certo. Eu já entendo que há essa questão. Pelo que eu desenvolvi aqui, é o principal argumento. Que, no fundo, embora a fiscalização não informe dispositivos legais, é isso que ela está fazendo. Ela está trazendo para um período posterior uma disposição que já estaria revogada, em última análise. Porque aí, se for assim, por que eu não porque tem um período... Ah, não, esse aqui não tem período posterior. E aí vai ter uma questão... Vai ter uma questão depois, se ele ficou dentro do período. Esse aqui eu não lembro. Ficou só... Desde 2009, se não me engano. Mas aí depois de 2009. Então, depois, quando voltou a ser necessário o requerimento, ele também não precisaria. Porque aí seria para frente. Assim, por período de vigência do artigo 55, eu entendo tudo bem. Então, mas ele voltou. Intervalo de vigência da IMP, não. Inclusive, nós temos que definir isso em termos de competência e não em termos de dia. Não, mas... é mensal. Eu estou falando que o Pinheiro colocou assim, escolhi o período de 10 de 11 de 2008 a 11 de 2 de 2009. Isso é uma questão da execução. A execução é que vai ter que ver isso. Não, ou a gente exclui a competência inteira ou não. Eu não acho que a gente pode colocar dessa forma, não. Porque não tem patinador proporcional. O manual de fiscalização, inclusive, ele vai, pelo que eu me recordo, ele não tratava em termos de competência. E dependendo do tipo de fato gerador, pode ocorrer. Eu acho que a gente tem que colocar 11 de 2008 a 1 de 2009. Porque é no período que a lei falava que não precisava. Doutor Pinheiro, depois quando voltou, teve a vigência restabelecida do 55, do 1212, ia continuar valendo a isenção dele, e voltou a ser necessário o requerimento. Não, o Pinheiro não colocou que continua, não. Ele colocou assim? Só o período da vigência. Não, é que nesse caso aqui ele não tem para frente, eu acho. Tem. Não, ele só tem tem? Não tem período de vigência da 1201. Então, não, mas que volta a vigência do artigo 55. Então, mas se for pegar a tese da outra atividade, ele ficaria isento também. Não, daí não é outra atividade, é período de vigência do próprio artigo 55, parágrafo 1º. Não é outra atividade. Ele perdeu mas ele requereu o quê, se ele já tinha isenção? Não, ele foi beneficiado por um momento legislativo aí. Não houve modulação de efeitos da 466, né? Entendi. Não foi beneficiado por um momento, não houve. Então, paciência, entendeu? Bom, agora eu entendo que tem que fixar a competência. Eu não vou colocar dia, não. Eu vou mandar excluir a competência tal a tal. Eu entendo como a vigência da MP foi de 10 de 11 de 2008 a 11 de 2 de 2009, a competência, na época do faturador, que foi no dia 30, quando fechou o mês e fez a folha de pagamento, ela estava vigente. Então, em novembro de 2008 entra. Por outro lado, ela perdeu a vigência do 11 de fevereiro. Então, a época do faturador de fevereiro, ela já não estava mais vigindo. Né, então, eu escolheria de 11 de 2008 a 1 de 2009. Aqui, ó. Não se sustenta o lançamento sob o fundamento de não se detectar registro nesse período, não considero como determinante a interpretação, como razoável. Quando eu falo nesse contexto, não considero como razoável a interpretação de que a renovação é como determinante
a interpretação. Devo ponderar quando que pressupõe que o legislador ordinário possa estabelecer um termo inicial para, nesse contexto, não considero como determinante, colocar até em amarelo que eu mudei aqui a redação. Como determinante a interpretação de que a renovação SEBAS não possa gerar os efeitos. Logo, em relação aos fadigadores ocorridos, não se sustenta o lançamento sob o fundamento de não detecção. Isso porque esse entendimento, em última análise, deveria... Tá. Eu acho que daí eu fujo dessa questão que suscitou o Dr. Rodrigo. Independente de definir essa questão, o ponto central é que eu não posso... Essa questão de se vale, da interpretação, da equiparação, né? Independente de se definir se equiparava ou se não equiparava a renovação aos efeitos, isso não é relevante. O que é relevante é que eu estaria fazendo a outra atividade. Então, eu vou ficar só com aquele meu segundo argumento, né, que eu não posso determinar outra atividade do parágrafo 1º do artigo 55 para o período da MP 446. Por outro, talvez completar também, né, Pinheiro? Agora, uma vez que ela perde a vigência, retornar... Não, isso daí eu não vou adentrar nesse... Não é relevante para o caso concreto, eu não vou adentrar. Você vai falar que é só... Nesse ponto. Okay. Eu vou tratar exclusivamente do caso concreto e dar a solução aqui. Tá legal. Não, mas o caso concreto ultrapassa, e vai até junho de 2009. Não, mas é que para o caso concreto eu entendo que para o período eu teria que trazer a outra atividade. Quando ele volta a viger, independente daquele período anterior, está valendo. Né? Ainda que eu interprete no sentido do doutor Rodrigo, de que era exigível aquele tempo, que eu estaria adotando uma interpretação restritiva. Porque antes eu fiz aquela noção da literalidade. Aqui eu posso adotar e não restritivo. Mas ainda que eu interprete num sentido ou no outro, ainda que eu não defina esse ponto pela questão da outra atividade. Então, eu fiquei na dúvida, doutor Pinheiro. Eu fiquei na dúvida, então, do seu voto, porque ele se limita até 11/2/2009. Para cancelar. Isso. Antes e depois eu estou mantendo. Pois é, porque com esse raciocínio, a minha visão aqui, talvez ela seja diferente, porque eu vejo pelo ônus da prova. Até a vigência da MP, né, a lei, ela exigia um requerimento, e aí, transferindo aí, portanto, o ônus ao contribuinte, essa demonstração de que ele preenchia os requisitos do artigo 14. Com a MP, e no caso concreto aqui, uma vez que ele possuía o SEBAS, já há uma presunção de que ele preenche os requisitos do artigo 14 do CTN. E aí, a meu ver, o ônus de desconstituir esse reconhecimento da imunidade deveria ser da fiscalização. Então, para fazer o lançamento, efetuar o lançamento, a fiscalização deveria, relativamente a esse período posterior, uma vez que ele já possui o SEBAS, não bastaria a fiscalização alegar que ele não tem um requerimento, mas sim de que ele está desrespeitando ou não preenche algum dos incisos do artigo 14 do CTN. Matheus, mas eu entendo que ele simplesmente foi beneficiado por uma questão momentânea aí. E a partir do momento que validou o pedido dele, nem tinha SEBAS, ele tinha um pedido de renovação. Com força de lei, tanto é que essa MP foi chamada de MP do bem e tal, porque ela passou a boiada, entre aspas, né? E aí o que acontece? A partir do momento que ela perde eficácia, volta os efeitos. Então ele teria que ter requerimento de novo, então, se fosse o caso. Bom, eu não estou dessa forma não, mas, bom, vamos votar, não tem problema não. Não, agora eu fiquei um pouco na dúvida, eu estou refletindo aqui. Porque são muitos detalhes, a situação é muito complexa,
Então, agora... Vamos fazer o seguinte, podemos julgar todos esses que têm declaração de votos e todos que nós estão nessa situação, que envolve essa situação de imunidade de forma conjunta, e daí nós já vamos passando para o próximo e para os demais, porque eventualmente pode haver uma contradição, para não haver contradição entre um processo e outro que foi julgado no mesmo dia. Então, deixamos esse daqui momentaneamente em vista de mesa e prosseguimos para os demais, até para termos uma noção do conjunto, porque essas questões, por exemplo, irão retomar agora no voto do doutor, que eu fiz declaração em relação ao voto do doutor Raid, só que lá já vai tratar exclusivamente, e lá é até mais grave, porque vai ter período da MP, é o ano de 2009, então ele vai ter período da MP, vai ter período da Lei 8.212 e vai ter período da 12.101. Eu acho pertinente, porque a gente aproveita, né, uma parte dessa discussão e uma outra parte do outro e complementa. Eu acho que não há prejuízo. É melhor mesmo. Para não ter problema aqui de dar uma decisão divergente. O JK? Sim, pode ser já tarde, mas eu acho que dependendo do andamento desses processos, né? Eu acho que é interessante, pelo menos o próximo, que é o próximo da pauta, porque esses daqui... Não, eu vou tirar o bloco todo das entidades beneficiadas. Exato. Porque é muito processo para deixar para amanhã. Não é isso que eu quero. Eu quero continuar no bloco das entidades financeiras. Eu só quero deixar em vista de mesa o 36, 37 e 38 e já passar para o voto do Dr. Raid, que trata do período de 2009, que pega os 3 períodos, que eu fiz uma declaração de voto lá também. Mas se você não concluiu nem esse aqui, como é que nós vamos passar para o próximo? Eu quero esse daqui, a minha tendência, de momento, é acompanhar o voto do Dr. Matheus agora e declarar o que eu posso dizer? O cancelamento a partir de 10 cancelamento até 9 de 11 de 2008. Até a competência... Excluir a partir da competência 11 de 2008. Seria a partir, isso. A manter até 10. Excluída a partir de 11 de 2008, considerando que o fato gerador é no último dia do mês. Mas eu ainda quero amadurecer um pouquinho mais. Eu acho que pela leitura do próximo voto, pode até ajudar a compreensão desse ponto. Isso, a minha próxima declaração de voto sobre então você já quer passar pelo 39, para o 39. Isso, eu peço para passar por 39 e nesse meio tempo eu vou lá, lendo aquele, eu já vou raciocinando também sobre essa questão. Entendi. É isso que eu peço. Então tá, então vamos para o 39. O 39 é um processo do Dr. Raid e você deu provimento, né, Raid? Resumir para a gente como que era. Isso, eu dei provimento, entendendo como o doutor Pinheiro já falou, em relação a 8.212, pela inconstitucionalidade formal, tá? Da integralidade do 55 desta lei, com a exceção do inciso 2, e em relação a 12.101, naquele momento, eu tomei também a mesma decisão, né, considerando os aspectos procedimentais e materiais, já fazendo conjunção com a decisão do Supremo em relação a 8.212, só que nesse interício, né, saiu nova decisão, que o doutor Pedro tratou na sua declaração de voto, por todos aqueles motivos que eu já falei no início da sessão de ontem, eu não acrescentei nada ao meu voto, tá, mas, dependendo da discussão que bater na turma, a gente pode acrescentar. E o doutor Pedro pode agora... Sim. Na declaração de voto aqui, inicialmente, eu até fiz uma introdução, porque havia uma ação ordinária
né? E eu entendo que essa ação ordinária na Justiça Federal, ela não interfere no presente processo administrativo, porque o objeto do lançamento ele é pertinente ao ano de 2009, lastreado no 32 caput da Lei 12.101, conforme os excertos que eu trago da sentença proferida pela nona vara civil da Seção Judiciária de São Paulo. Aqui eu coloco, consultando o andamento processual do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da primeira instância também, revela que, além do reexame necessário, está pendente a apelação interposta pela Fazenda Nacional. De qualquer forma, a sentença assentou tutela antecipada para determinar a suspensão do débito tributário decorrente da NFLD, que é de período anterior. Lá se discutia período anterior. Afastada a renúncia do sujeito passivo à instância administrativa, pondero que, não obstante, é sempre bem fundamentada, espécie vênia para manifestar entendimento de divergência. Aqui, inicialmente, eu coloco o julgamento do RE-RG 66622, transcrevendo aqueles trechos que eu já expus para os senhores. Vou tratar das embargos, transcrevo excertos da decisão da ministra Rosa Weber, falo também da nota 617, transcrevo o artigo 62, vou acrescentar aqui, vou falar do artigo item 69 da nota e vou colocar para melhor compreensão da tese adotada, discorro também do voto do ministro Gilmar Mendes no 4480. Assim, tendo por permisso decidido, vou falar a tabelinha entre os dispositivos das duas leis. Destaque no voto condutor proferido, também está no mesmo sentido que eu já expus aos senhores. Não acompanho, portanto, a tese do Dr. Raide. Além disso, considero que o decidido a partir do recurso extraordinário número tal a versar sobre o artigo tal não atinge diretamente, como bem destaca a nota 6, apesar do recente julgamento dos embargos de declaração opostos pela DIN, feitas as consequências, passa a analisar a situação concreta. Então, nesse lançamento, como ele foi feito com base no artigo 62, até para fazer, como eu não concordo com o entendimento do Dr. Raide, eu tenho que ver os dispositivos normativos em face da situação concreta. Então, eu coloquei 4 pontos, de fato, 4 questões aqui, e a partir dela, depois eu vou fazer o direcionamento dos fatos, eu faço o direcionamento conforme os 3 períodos da vigência das normas. Então, o primeiro é sobre ela teria perdido a condição de entidade isenta, foi feito um ato cancelatório emitido pela extinta DRP, e não tendo sido restituído por qualquer ato declaratório de reconhecimento. Ter deixado de aplicar gratuidade no valor de 20%, constar de escrituração contábil e balanço patrimonial, aqui vai sobre as contas da entidade, constar o nome de entidade de débito, de contribuições, é aquela NFLD que tem ação judicial, que eu citei. A escrituração não registra valores das isenções previdenciárias, preentendidas nas contas de resultados, como obriga a norma legal, fazendo menção nas notas explicativas das demonstrações financeiras, mediante controle em contas de compensação, apesar da não distribuição, distribuir resultados ou parcelas do seu patrimônio, em observância às disposições estatutárias, efetuou doações mediante convênio com entidade congênere, intituladas de despesas com gratuidade, descumprimento de obrigações acessórias ao deixar de informar o valor das contribuições previdenciárias adicionais devidas relativas às remunerações aferidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais, aí ele vai. Então, eu coloquei para cada situação dessa um ponto.
Então, o ponto 1, diante da inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 55 de 91, cuja eficácia encontrava-se suspensa desde o deferimento da liminar da ADI 2028, devemos ponderar o chamado ato cancelatório, expedido pela DRP Norte, em 29 de 10 de 2007, retira seu fundamento de validade da explicitação normativa do Regulamento de Previdência Social a partir da redação original de 55, em especial no seu parágrafo 1º. Assim, o ato cancelatório não tinha o condão de cancelar a imunidade, limitando-se a cancelar o anterior ato declaratório, e a rigor nada constituíra, pois o requerimento previsto no parágrafo 1º deve ser compreendido como exigência meramente procedimental à declaração pelo órgão de fiscalização do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade. O ato declaratório tinha o condão de pré-constituir prova da imunidade a favor do contribuinte e impedir o imediato lançamento das contribuições ao tempo de vigência do artigo 55, havendo, a partir da data do protocolo do requerimento, marco veiculado no parágrafo 2º, aprovado pelo decreto militar, a necessidade de emissão do chamado ato cancelatório de isenção para a fiscalização poder empreender um lançamento de ofício juridicamente válido. O entendimento em tela não toma o requerimento como um requisito material ao gozo da imunidade, a observar as balizas fixadas na tese jurídica relativa ao tema 32 de repercussão geral, em face das quais deve ser compreendido o artigo 55, parágrafo 1º. Com o advento do artigo 32 caput da Lei 2.101, não mais se fala em ato declaratório de isenção e nem em ato cancelatório de isenção, sendo cabível o imediato lançamento das contribuições com simples relato dos fatos que demonstram o não atendimento dos requisitos para gozo da imunidade, inclusive para fatos geradores anteriores. Logo, o primeiro ponto dos 8 acima destacados deve ser compreendido como um mero informe pela fiscalização do que anteriormente ocorrera, não sendo circunstância impeditiva do lançamento. Note-se que a situação dos autos também é diversa, na hipótese de, ao tempo de vigência do 55, se efetuar o lançamento sob fundamento de não ter havido requerimento no parágrafo 1º, pode ser utilizável mesmo na fase 55, o imediato lançamento do edifício, cabendo, que é aquela interpretação que eu já coloquei nas declarações de voto anterior, que são os itens 36, 37 e 38 da pauta, eu destaquei aqui. Os processos, né, vão ser os acordos anteriores a esse. O segundo ponto relatado pela fiscalização já foi rechaçado nos seguintes termos. Ele fala aqui do SEBAS, coisa e tal, que isso daqui, na verdade, tem a ver, a própria BRJ já fala, na decisão recorrida, relatada, já foi rechaçada pelo voto condutor do acordo de impugnação. Só que tem um problema. A fiscalização está trazendo isso não em relação ao SEBAS, né, para fazer uma representação, nada nesse sentido. Ela está trazendo para fundamental no 55.3, né, no decreto que o explicita. E isso daqui já foi atingido pelas ODIs e pelo RRG, que é o tema 32. Então, esse daqui está superado. Sobre o ponto 3, entendo a existência de aplicações financeiras, que a existência pode, até certo ponto, e conforme a situação concreta, não configurar o desvio de finalidade. Contudo, essa não é a situação dos autos diante dos montantes envolvidos, como bem revela o relatório fiscal e o voto condutor do acórdão de impugnação. Então, eu transcrevo aqui o acórdão, o excerto do acórdão. Além da alegação genérica de prudência, não tem condão de alterar tal constatação. Então, esse ponto aqui eu estou indo na mesma linha. No que toca ao ponto 4, a decisão recorrida explicitou que, no período do débito, a exigibilidade estava suspensa por força do processo administrativo fiscal. Transcrevo. Né? Então, o próprio acórdão aqui já trouxe motivos para afastar esse ponto. Atualmente, a exigibilidade continua suspensa por força da tutela antecipada concedida em sede de sentença com apelação e reexame necessário pendentes, como já evidenciado. No ponto 5, considero que a escrituração em conta de compensação não serve para demonstrar com clareza os gastos em gratuidade. Tais valores devem estar registrados em contas próprias do grupo das contas de resultado no subgrupo despesas, mas na mesma linha lá de fundamentação, que cita o parecer, que cita a NBCT.
já que vem já vem sendo discutida. Para afastar as ponderações do voto condutor do acordo de impugnação em relação ao ponto 6, a autuada carregou aos autos com as razões recursais o convênio filantrópico firmado com a Casa de Saúde Santa Marcelina. Os documentos em questão, contudo, não têm condão de demonstrar que a entidade que recebeu os valores efetivamente aplicou integralmente na execução de projeto na área assistencial. A resolução CNAS e tal, a resolução CNAS e tal. Por fim, em relação ao ponto 7, o deixar de informar em GFIP contribuições pertinentes à imunidade pelo uso do código de isenção não é motivo hábil para justificar a não configuração da imunidade. A fiscalização, contudo, sustenta que a autuada omitiu a base de cálculo, tendo a fiscalização em relação aos contribuintes individuais de apurar a base de cálculo em DIRFs, a significar a omissão das remunerações dos segurados e descumprimento da obrigação acessória, sendo irrelevantes para a caracterização do descumprimento da obrigação acessória o montante dos valores devolvidos e a intenção do contribuinte de obstar ou não a fiscalização. A intenção de obstar a fiscalização é irrelevante para a caracterização do descumprimento da obrigação acessória. Portanto, os pontos 1, 2 e 4 não autorizam a descaracterização da imunidade nas competências 1 de 2009 a 12 de 2009. Contudo, o ponto 3 revela ofensa aos artigos 28, 3 da MP, 55.5 da lei, 29, inciso 2 da 55.5, 29.2 da 12.101, lastreados no 14.2 do CTN. O ponto 5 significa ofensa ao 28.7 da 446, ao 29.4 da 12.101, lastreados no 14.3 do CTN. O ponto 6 implica inobservância do 28.8 da 446 e 29.5 da 12.101, lastreados no 14.1 do CTN. O ponto 7 revela ofensa aos artigos 28.11 da 446 e 29.7 da 12.101, lastreados no 14.3 do CTN. Logo, para todo o período objeto do lançamento, apresenta-se como adequada à conclusão por não ser a entidade imune. Então, apesar de envolver os 3 períodos, esse processo não entra aquela questão que eu fiquei de melhor refletir em vista de mesa, porque ele já foi lançado em período da 12.101. Então, eu acredito que nós já podemos adentrar ao julgamento desse processo. Se eu ficar, se meu voto não ficar vencido, eu já aqui estou na sequência do voto vista, discorrendo daí sobre Satyrat Juhat e as demais alegações do contribuinte, né? Mas eu acredito que é interessante agora pararmos e que o Dr. Raid se manifeste, né, quanto a esses pontos que eu levantei. Certo, doutor Raid. Bem, quanto à questão da 8.212, eu continuo com o mesmo posicionamento. Tá? Para mim, o que restou da decisão do Supremo, apenas o inciso 2, que é a questão do SEBAS, que nesse caso concreto ainda tem. Então, o período que abrange a 8.212, eu vou manter o meu posicionamento anteriormente, já dito. E em relação a 29, né, das 12.101, que é exclusivamente a competência 12, é a restante, eu tenho que ler um pouco mais com calma aqui a declaração do voto do Dr. Pinheiro, rapidinho, enquanto até a turma pode ir debatendo, já para ver, porque como o Dr. Pedro disse, houve a decisão do Supremo, né, e eu tinha essa dúvida se podia transgredir o artigo 14 para a lei ordinária.
E, pelo que disse o doutor Pinheiro, foi entendido que sim, né? Declarou a constitucionalidade lá dos artigos e se equiparam, né? Nesse processo 4480 ADI, houve embargos lá para modulação, eles já foram julgados, mas pela fase, eu não sei se vai haver embargos de embargos, eu não tive acesso, pelo menos eu não localizei no site do STF o que foi efetivamente decidido, os fundamentos da decisão, eu vi apenas o resultado, lá estava disponível no arquivo TXT. Então eu estou entendendo que ali não há ainda decisão definitiva, mas isso não é relevante para, no meu entender, para a solução deste processo, porque nada do que aqui está sendo decidido implica em declaração de inconstitucionalidade. Então estou mantendo a incidência dos dispositivos legais, agregando o fato de que eles estão lastreados em incisos do artigo 14 do CTN. Então, a entidade descumpriu, se eu fosse colocar só os incisos do CTN, descumpriu, né? Entendi. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, doutor Pinheiro, no sentido mais de que a entidade descobriu, né? O senhor estava colocando essa questão do artigo 14 do CTN. Sim, no meu entender, a entidade descumpriu os incisos da legislação originária amparados no artigo 14. Certo, ok. Obrigada. Matheus, quer se pronunciar? Não, eu concordo com o raciocínio do doutor Pinheiro, né, que interpretou o caso à luz do artigo 14 do CTN, que é o único que é possível de exigir critérios materiais para fim de reconhecimento da imunidade. Sobre aquela questão da concomitância, a decisão, inclusive, ela fala aqui, da decisão judicial, ela expressa até 2008. Então, eu estou entendendo no sentido de que não estaria abarcando aquela lide período relativo a 2009. Eu adotei esse raciocínio, até porque o Dr. Raid, no voto que ele trouxe na sessão passada, ele não discorria sobre essa questão de concomitância. E eu entendi isso, que eu acabei passando direto. Eu entendi agregar. Que agregar esse ponto. Raid? Eu, como já disse, em relação ao período até 11 de 2000, deixa eu ver aqui, o período da 8212, eu mantenho o meu posicionamento de dar provimento ao recurso, né? Em relação ao período abarcado pela 12101, como bem dito aqui pelo Dr. Pinheiro e pela ótima análise, né, de todos os pontos específicos, contrapondo cada um e mostrando que o contribuinte nessa competência não observou as tratativas do artigo 14 lá, que se repetem, né, na 12101, a princípio, nessa atual fase, que acho que esse tema ainda vai dar muito pano para manga, aí, muita discussão, que é certo, que é errado, que é inconstitucional, que não é. Eu vou me filiar à tese em relação a 12101 apenas, tá? Então, eu vou dar, a minha conclusão é de dar provimento parcial ao recurso para excluir o lançamento até a competência 11, mantendo, ou seja, apenas a competência 12.
E a questão, e a competência janeiro, que é da MP 446? 12/2009. A competência janeiro, doutor Pinheiro. O fiscal, se não me engano, ele motiva com base na Lei 8.212. Isso. Tá? Ele não fala em MP. Mas o fiscal, a impugnação, ela não aponta que a fundamentação que foi trazida é da 8.212. Ela não alega nulidade, nada nesse sentido. Daí, no acórdão, a DRJ, ela explicita a fundamentação da MP 446 para o período, e ele novamente não ataca esse ponto no recurso. Então, ele não alega nenhuma nulidade nesse sentido. Até por isso, eu não levantei nada no meu raciocínio, eu estou mantendo na integralidade. Agora, para o seu raciocínio, eu não sei se haveria alguma diferença essa questão. Se o senhor, o que faria em relação à competência de janeiro de 2009. Porque não é período da 8.212. Apesar de não ser período da 8.212, como o senhor bem disse, né, o fiscal se ateve apenas a esse período, inclusive sendo claro na motivação do auto de infração, que esse período era atendido, era vigência da 8.212, né? Ok. Ele não citou nenhum momento, não. Então, eu vou me apegar a esse ponto, o limite do que foi lançado lá da acusação. Apesar da DRJ ter complementado, mas isso para mim não é importante, até porque não está foge do auto de infração. Eu não vou também entrar em maiores detalhes. A Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009. Se exclui a novembro? Sim, exclui a novembro. Quando você entende que aconteceu o fato gerador? Aqui no caso é terceiros, né? Nesse processo, não, tem empresa e terceiros, não me recordo. Bom. Vocês têm competência 13 também. A empresa terceiros. São dois autos de infração. Um que é um de empresa e outro de terceiros. Pois então, aí novembro você exclui, então. Novembro exclui, porque o fiscal atuou como período da 8.212. Ok. Então, raiz do provimento parcial resultado para excluir do lançamento das competências 1 de 2009 a 11 de 2009, certo? Porque o período é só o ano de 2009, né? Isso, exato. Ok. Pinheiro, então, nega, né? Sim. Essa questão da imunidade, ela é, de certa forma, uma prejudicial lógica dentro da matéria de mérito. Então, ou não. Enfim, eu não sei se o Dr. Raide teria que vencido adentrar as demais questões. Eu pressupus que não, discutiu-se aqui o meu voto. Então, votamos essa questão da imunidade, com todos votando definindo essa questão, primeiro. As demais questões, doutor Pinheiro, acho que não vai ter divergência, até porque a gente sabe, o senhor bem trouxe lá na sua declaração de voto, a questão do SAT e do RAT, né, que é a questão mais de constitucionalidade e tudo, da legalidade dessas cobranças, bem como as contribuições para terceiros, né? Então, assim, de toda sorte, eu estou negando o provimento na parte da competência 12, eu vou, inclusive, já peço licença ao senhor para colacionar, já que o senhor fez um ótimo trabalho na sua declaração de voto, toda a parte restante eu vou colacionar igual, tá? Tá. Então, para a competência 12 que o senhor manteve, vai adotar essa linha aqui da declaração de voto. Isso, exato. Que é SEBRAE, SESC, Salário Educação, SAT, RAT, né? Tudo isso.
Certo. Também falou sobre a representação fiscal, aplicando a súmula CARF. Exato. Negar provimento. Ok. Andréia. Eu acompanho a divergência. Com divergência. Matheus. Com a divergência. Eu também. Então, acordo os membros, por maioria, negar provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Raide, que dava provimento parcial ao recurso voluntário para o lançamento das competências 1 de 2009 a 11 de 2009, designado para a medida do voto vencedor, Pinheiro, né? Então, tá Pode ser. Ok, então esse deu para fazer. O outro é seu, Pinheiro, 40, que também Podemos ir para ele. Porque só para aproveitar o raciocínio, né? Sim, já vamos seguindo nos processos. O 40, deixa eu abrir aqui. Sociedade Universitária. A não ser que queiram fazer um breve intervalo, mas eu Isso eu ia sugerir aí 5 minutos, 10 minutos no máximo de intervalo, só por causa do horário. Vamos fazer um intervalinho e aí a gente segue no 40, tá bom?